Então, quando eu cheguei aqui no equipe, a parte de competições e tal, os festivais, era muito difícil, na verdade, a gente entrar, né, porque o colégio era muito fechado para esse tipo de situação. E aí, Ricardo, que na época era o coordenador, e da CEDEL também, então a gente sempre estava lutando para que isso, né, fosse combatido e sempre mostrando as situações que a gente poderia jogar fora e trazer jogos para cá também. E aí a gente foi, né, na verdade, eu ficava numa situação do colégio que não era de coordenação, ficava mais na ajuda de professores e tal. E aí a gente sempre conversando com o Ricardo, o que é que a gente poderia fazer para que o colégio crescesse em relação a isso. Começasse a sair para jogos, começasse, na verdade, a mostrar a cara do colégio para as outras pessoas. E aí a gente começou a ir atrás disso, e aí foi entrando na nossa liga, né, que a gente começou com isso, mas a gente não podia, muitas vezes, ter jogos aqui na escola, por estrutura, que o colégio achava que não dava suporte, na verdade, para receber, né? E eu fui mostrando, né, juntamente com o Ricardo na época, que isso não tinha esse problema tão grande que eles achavam que tinha. Então eu comecei a fazer relatórios e fui à direção da escola mostrando que no colégio não era quem, né, para receber certos jogos, seja de qualquer modalidade. E foi aí que a gente foi conseguindo essa abertura e crescendo, né, diante disso. Foi nesse caminho que a gente foi seguindo, e aí a gente começou a participar de vários campeonatos e realmente eu digo que a nossa liga realmente foi um start, na verdade, para isso. Na verdade eu peguei com só o Sub-17 acontecendo. Então a gente não recebia jogos da nossa liga ainda, e eu fui para vários jogos fora, em São Luís, Auxiliadora, Eminente, que na época era Eminente. Então a gente já pegou o bonde andando. Manda o estagiário para rodar. Manda o estagiário para rodar. Não posso, vai quem? Vai o estagiário. Então eu era estagiário, segue o estagiário. Então lá vai eu entrar na quadra e não sabia nem o nome do meu time direito, os meninos, mas estávamos lá e, se Deus quiser, tentando lá fazer as coisas. Minha estreia foi uma vitória, então comecei bem, mas foi muito divertido começar dessa forma. A minha estreia nunca saiu da minha cabeça. A gente Eminente no Auxiliador às 8 horas da noite, numa quinta, 2011, anotado. 8-1 pra gente, e eu não sabia o nome de ninguém, mas sabia orientar. Então eles confiaram em mim, e Rodrigo foi o nome do jogo, não me lembro o nome dele. O jogo 1-1 aqui contra o São Luís, o grupo de Felipe de Doné, de Marcelo Petribu, dos meninos. Eu acho que ali era uma fase que, assim, como... Isso. Né? Foi aqui na quadra da gente. Eles eram sub-13. Eles eram sub-13 na época. Pedimos falta pra gente, pedimos um tempo. Foi. Zé Lucas estava... Eu sei, o cara pede um tempo. Pede um tempo, vamos organizar. Vamos organizar e tal, na falta, gol, empate, segurou o jogo até o final. Eu falei, Camila, se a bola vier, bota a mão. Eles disseram, a gente bota a mão. Eu digo, meu Deus do céu, não faça essa pergunta pra mim não, que vai ficar difícil. Né? Mas assim, foi um jogo que eles deram o máximo deles até o final. E eles saíram, assim, independente do empate que a gente teve, né, foi uma vitória. Agentes do Leide, São Luís, lá no São Luís, grupo de Cabral, Loureiro, João, Brito,
0-0, eu dominei o jogo inteiro, tudo entrava, menos a bola. Linha de passe, triângulo, fundo, chutava, ela não entrava. E todos os palavrões eu usei, todas as formas dos tempos eu usei. Fomos para os pênaltis, 0-0 o jogo, perdemos no pênalti e eu não consegui dar uma boa noite a nenhum deles. Eu entrei no carro, chorei de raiva. Interessante que não era meu grupo, mas eu sentia que era aquele dia que a gente saía com a vitória e não saímos. E naquele dia eu dormi mal. Naquele dia eu dormi 2 dias mal, porque eu não sabia como externar a raiva que eu estava naquele momento. E aí não entrou nada, não foi nada e nunca esqueço porque depois eu traz como aprendizado para se controlar, para saber o que vai dizer, até mesmo para buscar. Eu comecei a dizer, eu preciso estudar, eu preciso buscar um conhecimento fora, tudo por causa de um jogo só. Eu me modifiquei minha mente todinha para tentar fazer algo a mais, mas foi um dia que lembro como algo ruim, mas ao mesmo tempo algo que me levou para frente, mas foi muito ruim a sensação. Tudo deu errado naquele dia. Foi ano passado. Tu empatou com as mães. Ano passado. Sub-13 da CBV. Sub-13 versus a CBV. Ali, assim, eu não dormi, passei a noite acordada. Na verdade, não sei se Luana falou, mas a gente ficou até acho que 00:30 e pouca falando pelo WhatsApp. E aí você procura, né? Como é um grupo que, querendo ou não, tem aquelas trocas e tal, e você procura, se eu pudesse fazer diferente, o que é que eu podia ter feito diferente. Se tinha algum menino que, por uma ocasião ou outra, que você acha, né, que até você às vezes tem uma impressão de um atleta e que depois, utilizando ele com mais calma, você poderia ter feito, poxa, será que ele não teria dado conta disso? E aí a gente começa, né? 1000 coisas passam na sua cabeça, o que é que você poderia fazer, o que é que você poderia mudar, mas enfim, passou e você não tem como mudar o resultado. E esse dia realmente eu não dormi, né? Fiquei muito chateada porque eu sabia que eles também não estavam bem, entende? Quando a gente terminou o jogo, olharam para mim, eu já vi que os olhos estavam cheios de lágrimas deles e você se sente culpada, né? Do que você poderia ter feito, do que você poderia ter falado, né? A gente incentiva. Quem me conhece sabe que eu me dou muito dentro do jogo, me dou muito, não só dentro do jogo, mas eu me dou muito aos alunos, né, aos atletas. Né, não gosto nem de chamar de atleta porque eu tenho eles como, né, são meus alunos e eu me dou muito para eles, faço tudo por eles. E eu vendo aquela capacidade que a gente tinha, era um ano que a gente tinha um time muito equilibrado, muito homogêneo e que a gente sabia que poderia ter ido mais longe. Mas a gente sabe que cada jogo é uma história e isso muda muito. Vê só, Marcelo, trabalhar com a derrota às vezes complica muito. A autoestima, você trabalhar com a autoestima de uma criança, conseguir reverter essa situação, eu acho complicado. Por mais que a gente trabalhe, que a gente ensine, a partir do momento que você perde, você conseguir levantar esse aluno, é difícil. Por isso que às vezes eu digo muito aos meninos, quando o Gabriel até comentou do CIDE, da cobrança, é porque às vezes a gente vê que o perder, eles passam a não confiar tanto neles.
E eu trabalho, às vezes, em algumas situações, em alguns grupos, mais autoestima do que o treino propriamente dito. As duas situações a gente vai aprender um bocado. Isso aí, sem sombra de dúvidas. A questão de você, vou falar da derrota. A derrota, ela traz à tona muitas coisas. Autoestima, autoconfiança deles, nossa, avaliação de trabalho, a avaliação de trato metodológico, trato com os garotos pessoalmente. Eu diria que a avaliação ela é muito maior na derrota nessa hora. Muito, muito maior. Na vitória, a gente costuma dizer muito aos meninos que vitória esconde muito erro. A gente vence, mas não convence. Já tivemos jogos de vencer e sair daqui da quadra, sair daqui muito chateado. Muito chateado, muito chateado. Sub-11, equipe visão, 3-1 pra gente, 3 gols de bola de lateral. Eu saí chateadíssimo da quadra, convenci, mas não convenci. Não cheguei lá e não foi, não deu, não é isso que eu estou treinando, não é isso que a gente não queria ganhar dessa forma. E aí a vitória esconde muito alguns erros, e aí ter a cabeça no lugar para dizer o que é que tem que ser melhorado na vitória requer uma outra situação de grupo. E aí eu acho que é massa que os professores trabalham muito isso. A gente conversa tanto que se tu tem uma opinião, eu tenho a mesma, e mesmo na vitória a gente achar que pode melhorar isso aquilo ali, então é porque a coisa vai andar. Mas os dois ensinam muito, muito. Vixe, nossa. Eu vou dizer, em relação a gente e a escola, confiança no trabalho, né, a liberdade. Hoje eu digo que a gente tem total liberdade para trazer jogos. Eu não preciso estar toda hora comunicando com tanta antecedência como antigamente precisava. Já faz parte do dia a dia, já sabe que vai acontecer jogo, que no mês vão ter jogos, tá entendendo? E aí, tanto que já foi colocado uma arquibancada, coisa que não se projetava nunca de ter, né? E foram se estruturando, pequeno ou não, mas para o que a gente tinha, né? Material, infraestrutura, tudo isso, né? Foi também crescendo junto com a estrutura também da competição. Em relação a mim, eu digo que eu fui aos pouquinhos, porque eu tenho uma função dentro da escola que, na verdade, nem todas as vezes eu estou em quadra, né? Mas que, como eu faço parte de uma liderança dentro e como coordenação, eu estou sempre à frente nos jogos, faço questão de participar, de olhar, não só no futsal, seja no vôlei, basquete, o que for, como coordenadora também e como pessoa que gosta de estar na quadra, que gosta do esporte, né? Então, aos pouquinhos, eu fui entrando, né? Sempre gostei do futsal. E aí, sempre já treinava já também. E aí, aos pouquinhos, como tínhamos professores que às vezes não podiam estar, né? Nas várias rodadas que se tinha, então eu comecei a também, como também ajudava durante as aulas, estava sempre presente durante as aulas, comecei a também ir para os jogos e aí foi crescendo e assumindo também essa posição, além de coordenação, assumindo como treinadora. A nossa liga, poxa, não tenho nem, assim, Número de jogos, número de participação, pessoas envolvidas. Exatamente. Começa a fazer um contexto dentro da nossa própria escola, onde os garotos começam a perguntar, a querer participar, a fazer com que nossas aulas começem a entupir de gente. Então, a nossa liga começou a crescer, cresce a escola, cresce a gente, buscando curso, capacitação. A gente conversava muito mais sobre os treinos, sobre o que a gente vai fazer, porque a nossa liga está na porta. Então, isso trazia uma inquietação no local que começou a movimentar e ferver a situação. Então, a nossa liga lá foi crescendo também de acordo com o que a gente foi dizendo. A gente está precisando de jogos menos participativos e está virando mais competitivo para algumas situações. Então, a gente vai ter que correr atrás.
E aí assim vai. E aí mais jogos, calendário, planejamento. Vamos começar a se adequar porque tem mais jogo. E aí a coisa andou. Lígio. Lígio. Professor Rogério. O apoio. O apoio. E o Visão.